Olá! Hoje falaremos sobre MDFE, mais precisamente sobre encerramento e cancelamento de manifesto. Esse assunto por vezes gera uma certa confusão em muitas pessoas, que em algumas ocasiões registram um evento incorreto, como por exemplo o encerramento do MDFE, quando na verdade queriam efetuar o seu cancelamento. O que é o MDFE? De forma resumida, podemos conceituar o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o MDFE, como documento emitido eletronicamente por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com CTE ou pelas demais empresas nas operações de transporte de carga própria, e a sua finalidade é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito, identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. O encerramento do MDFE é o registro de evento informando o fim da sua vigência. Quando que eu devo realizar o encerramento do MDFE? O emitente deverá encerrar o MDFE em duas situações. São elas: no término do trajeto, acobertado pelo documento, ou pela necessidade de alteração das suas informações através da emissão de um novo documento. Essa segunda situação é para os casos em que, no decorrer do transporte, haja alguma alteração nas informações do MDFE, como, por exemplo, informações da carga, da documentação, a necessidade de troca de veículo, a troca de motorista, entre outros. Quando isso ocorre, o manifesto deverá ser encerrado e então ser emitido um novo com as informações atualizadas. Nessa tela é mostrado como realizar o encerramento de um MDFE. Basta selecionar o manifesto, clicar no ícone MDFE e escolher a opção Encerrar MDFE na Secretaria da Fazenda. O cancelamento de MDFE é o evento que deve ser registrado quando o transporte, por alguma razão, não vai mais ocorrer, ou se for notado algum erro no documento que precise ser corrigido. Entretanto, lembre-se que a legislação determina que o cancelamento só pode ser realizado se o serviço ainda não iniciou. Caso o serviço já tenha iniciado, a forma correta para ajuste de alguma informação é encerrando o manifesto atual e emitindo um novo atualizado. Aqui nessa tela, vemos como realizar o cancelamento de um MDFE. Selecione o manifesto, clique no ícone MDFE e escolha a opção Cancelar MDFE na Secretaria da Fazenda. A ação de cancelamento exige ainda que seja informado um motivo com pelo menos 15 caracteres. Agora que você já sabe a diferença entre encerramento e cancelamento de MDFE, vamos ver quais são os prazos para registro desses eventos. O encerramento. De maneira geral, o prazo é de até 30 dias para o encerramento de um manifesto. Porém, enquanto houver MDFE pendente de encerramento, não será possível autorizar novo MDFE com o mesmo UF de início e fim e para o mesmo veículo. Além disso, passados 30 dias e não ocorrendo o encerramento do MDFE, a empresa poderá ser impedida de emitir novos manifestos. O cancelamento. O prazo atual para o cancelamento do MDFE é de 24 horas e, conforme a legislação determina, só poderá ser realizado desde que ainda não tenha ocorrido o início do transporte. Caso você tente realizar o cancelamento do manifesto com a viagem iniciada, corre o risco de não conseguir, pois é possível que já haja o lançamento de algum evento no documento, como por exemplo o registro da passagem por um posto fiscal. Quando isso acontece, o MDFE não é cancelado porque o fisco identifica que a viagem já está em andamento. Muitas vezes, a necessidade real do usuário do sistema é o cancelamento de um CTE que está vinculado a um MDFE válido, ou seja, já transmitido para a Cefaz. Se esse for o seu caso, o primeiro passo é desvincular o CTE do manifesto em questão para posteriormente realizar o cancelamento do conhecimento de transporte. Entretanto, o problema ocorre quando, ao invés de efetuar o cancelamento do MDFE para que o CTE fique liberado para ser cancelado, o usuário realiza o encerramento do manifesto, e isso elimina qualquer possibilidade de cancelamento do conhecimento, porque entende-se que o transporte já foi realizado. Então, se deseja o cancelamento do conhecimento, é preciso primeiro cancelar o manifesto. Assim que o MDFE for cancelado, pode ser necessário aguardar alguns minutos para poder realizar o cancelamento do CTE. Isso é devido ao prazo para sincronização entre os servidores da Secretaria da Fazenda. Então, caso o sistema apresente alguma mensagem da Cefaz impedindo o cancelamento do CTE por ainda estar vinculado ao manifesto, basta aguardar alguns minutos e tentar realizar a operação novamente.
Esperamos que com essa explicação fique mais claro para você qual a ação realizar em cada situação. Um abraço e até o próximo vídeo.